Olá, mas que prazer falar com vocês, principalmente quando o assunto trata de coisas que você naturalmente lida no seu dia a dia, que é o cansaço, o desânimo, às vezes o estresse, às vezes um pouquinho de tristeza, angústia, sabe, essa coisa toda que é quase que um invólucro do nosso dia a dia. Tantos são os motivos, são tantos os motivos e as condições que o planeta, inclusive, está reclamando muito, né? Porque o homem está abandonando esse maravilhoso planeta e, por consequência, estamos aí mexendo com o astral, a energia cósmica. E quando eu falo em tudo isso, eu gosto também de falar em terapia, principalmente quando ela tem uma origem chinesa, que é um grande mote para a terapia no mundo inteiro, e as técnicas, e a filosofia, e a prática é muito interessante. Eu convidei Lila Paramesvara, que é uma terapeuta da melhor cepa, que vai contar um pouquinho sobre esse trabalho. Lila, mas que nome complicadinho, é de origem... É um nome espiritual, Almir. Como é que foi detectado? Ele foi detectado através de um guia espiritual. Eu frequentava uma prática espiritual hinduísta e eu recebi esse nome e adotei, fez sentido para mim. A sua formação religiosa? A minha formação religiosa, na verdade, ela é pluralista, é o sincretismo. Eu fui educada dentro do espiritismo, diferente da maioria das pessoas da população brasileira que vem do catolicismo, né? Eu fui criada numa família espírita. Mas me identifiquei mais desde a adolescência com a visão oriental da vida. Né? E como é que você vê esse lado? Porque nós temos hábitos completamente diferentes do Oriente, não é verdade? Até por tradição, cultura e tudo isso. Aí como você se sentiu dentro desse universo? Como você se inseriu nesse universo? Olha, eu acredito muito nessa visão de complementariedade que existe, por exemplo, quando a gente olha a visão do yin yang, né, do taoísmo, né? Então, eu, por ser de descendência italiana, né, na maior parte da minha família um pouco árabe, ter essa coisa mais exaltada, né? Acho que a gente precisa de um complemento mais zen, vamos dizer assim, né? Naturalmente, cada um de nós busca aquilo que nos aplaca, que nos acalma, né? Então, a minha busca, na verdade, ela foi, antes de mais nada, uma busca de autoconhecimento e de me pacificar. E aí eu fui encontrando, primeiro, através de leituras e depois através da prática mesmo, terapêutica e espiritual, esse caminho, essa visão oriental. E me identifico. E você aí chega ao seu trabalho, que é a medicina ayurvédica. Ayurvédica. Na verdade, o meu trabalho, ele é um trabalho dentro da linha da terapia transpessoal, ele é fundamentado realmente na medicina hinduísta, que é o Ayurveda, e na medicina chinesa. Então, são os fundamentos do meu trabalho. A partir daí, eu fui estudar também técnicas de psicoterapia, mas todas dentro dessa visão mesmo do hinduísmo. E como é que você desenvolve esse trabalho? Você trabalha o corpo e a mente, ou trabalha só o corpo da pessoa? Trabalho o corpo e a mente. Agora, a visão, por exemplo, do Ayurveda, por si só, ela entende que, vamos dizer assim, é uma matriz energética que regula corpo e mente. E que quando a gente atua nessa matriz, você naturalmente atua em tudo. Via sistema nervoso, via hormônios, via substâncias, né? Mas, através do toque? Através do toque mais profundo ou mais sutil, através de orientações de exercícios, de alimentação, de fitoterapia. No caso, essa é a vertente da medicina da terapêutica Ayurveda. Eu também trabalho numa linha de psicoterapia e já é outra parte, né? Mas dentro desse enfoque é através do toque e da orientação do cuidado da saúde. E você percebe, por exemplo, que as pessoas se envolvem com essa terapia, digamos, elas estão predispostas, porque geralmente as pessoas têm um certo receio por falta de informação e tudo mais. Mas hoje eu ouço falar muito no Brasil já que existem diversos segmentos
e trabalhando nessa linha oriental e até fazendo uma melange, uma mistura, né, das coisas ocidentais com orientais. Sim. O que acontece com esses conhecimentos, eles vêm, a origem deles é uma origem chamada iniciática, né? Ou seja, lá em origem, na Índia, por exemplo, conhecimentos milenares que foram passados muito assim de forma familiar. Existem escolas de formação sérias. É através de uma tradição oral? Inicialmente sim, depois isso acabou ganhando um corpo de teoria, tem escolas, acabou chegando aqui até a gente por pessoas que foram até lá, mas no caso da medicina ayurvédica, do hinduísmo, esse conhecimento ainda é muito recente, diferente, por exemplo, da medicina chinesa, que a gente já tem há mais anos pessoas trazendo cursos, fazendo cursos. Então, hoje em dia, é muito comum, mesmo na prática médica, a acupuntura, né? Mas isso não era comum, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar há 20 anos atrás. Era raro, né? Eu lembro assim, um dos primeiros cursos de acupuntura que teve em Campinas, eu divulguei, eu promovi, era de um amigo que era acupunturista, que veio de São Paulo. Hoje, assim, você tem muitas pessoas fazendo acupuntura e as pessoas hoje em dia, elas pensam, quando elas pensam, por exemplo, num recurso de tratamento, elas já pensam em acupuntura. E eu acho que o que acontece com a ayurvédica é que ela ainda está como a medicina chinesa há 15, 18 anos atrás. Ela tá... E tem diferença da chinesa para a indiana? Tem diferenças, mas na verdade, assim, até onde eu sei, a medicina hindu, ela é hindu ou indiana que se fala? Hindu. Por quê? Hindu. Porque indiana refere-se ao país, Índia, e hindu, com H, refere-se ao hinduísmo. Então, hinduísmo, o que é? É uma sabedoria, é um conjunto de conhecimentos sagrados muito antigo. Então, todos esses conhecimentos do hinduísmo, eles são, na verdade, os conhecimentos mais antigos que existem registrados da medicina oriental, mais antigos do que o da medicina chinesa. Então, o que acontece? Mais antigos. Então, assim, o que se diz, a versão que eu tenho, é de que a medicina hindu, ela é a mãe de todas as outras. Então, ela é considerada a origem, inclusive, da própria medicina chinesa, né? E depois japonesa, né? Então, todas essas outras técnicas, por exemplo, no caso, depois que a gente falar um pouco mais da massagem ayurvédica, ela é muito parecida, por exemplo, com técnicas da Tailândia, de outros povos, porque ela é a origem desse conhecimento todo, é ali. Então, dali nasceram os como um país tão pobre como a Índia, né? Não diria pobre, não é que seja pobre, é um país que tem, cara, uma elite social de altíssimo poder aquisitivo, tudo isso, mas tem muita miséria, muita pobreza, muita gente doente pelas ruas, que eu ouço falar, várias amigas que estiveram na Índia. Interessante como esse país produz essa espiritualidade e lá mesmo, dentro dele, existem problemas não sanados. O que você me diz disso? Olha, eu te diria assim... Será que é kármico? Então, eu te diria assim, nós vivemos num mundo cristão, né? O Ocidente é cristão. E não é por isso que nós vemos, assim, pessoas com comportamentos cristãos, no verdadeiro sentido da palavra, na nossa convivência a maior parte do tempo. Não é verdade? A gente vê muitos comportamentos desumanos e nada cristãos. Então, eu acho que quando a gente fala, por exemplo, da China, da Índia, existe uma idealização, que é exatamente qual é a diferença entre Índia e hinduísmo. A Índia é um país formado de pessoas, assim como o Brasil é um país formado de pessoas e todos. O hinduísmo, assim como o cristianismo, assim como o budismo, os seguidores de Maomé, né? Eles são sabedoria, são conhecimentos do sagrado, que teoricamente todo mundo deveria seguir. Inclusive, eu acho que dentro da ocidental também tem que ter o sagrado, tem o sagrado como Exato, o cristianismo, né, que assim, se todos nós praticássemos o cristianismo da forma original como Jesus ensinou, como seus discípulos passaram, com certeza nós estaríamos num mundo bem diferente do que nós vivemos. Então eu vejo da mesma forma, eu acho que assim, existem as questões do ser humano e existem as buscas dos seres humanos por se tornarem seres melhores. Então, da mesma forma... Que é uma minoria, eu acho, hein? Não é? Não é? Eu tenho a impressão que sim. Porque eu, dentro do que eu sei, até onde eu sei, você hoje fala em espiritualidade, as pessoas ouvem e tal, até ficam
não se espantam, mas elas não têm essa prática, digamos, constante no seu dia a dia, de buscar melhorar a espiritualidade. E você vê pessoas que são imbuídas de um sentido de mesquinharia, de vingança, de ódio, de rancores. Isso é muito ruim. Isso cria uma aura, uma energia muito ruim, não é? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Mas o que eu acho que me encanta muito nessa visão da medicina Holística oriental, também, né? É que, na verdade, ela é uma visão que ela vai além dos preceitos de moral, né? Ela fala de espiritualidade, mas ela fala de saúde, ela fala de viver bem, ela fala que saúde é um estado de alegria, de felicidade, de você estar com pensamentos equilibrados, sentimentos equilibrados e saúde física equilibrada. Então isso é que eu acho que é assim fundamental e que na verdade nunca se perde, né? Porque é um conhecimento milenar e essa característica que, como eu estava te falando, iniciática, dele sendo passado de mestre para discípulo, ao longo de milênios, fez com que ele nunca perdesse a atualidade. Porque hoje nós vivemos num mundo completamente diferente do mundo de 8.000 anos atrás. Totalmente. Quando esses conhecimentos começaram a ser né, percebidos e usados. E o que acontece? Ainda são atuais. Por quê? Porque de mestre para discípulo, para aprendiz, dentro da família, de curador para curador, esses conhecimentos eles foram se reciclando e se atualizando. Então a gente pode falar disso com tanta utilidade na nossa vida como ele teve antigamente, há 500, 1.000, 2.000, 8.000 anos atrás. Isso é bárbaro. Isso é bom.